Bem-vindos ao Almanac Militar. Neste quinto podcast, traremos um especial sobre a Batalha de Stalingrado. No dia 2 de fevereiro de 1943, o general Friedrich Paulus, contrariando ordens expressas de Hitler, enviava um telegrama para Berlim dizendo que lutara até onde dera e se entregava à mercê dos inimigos soviéticos. Centenas de milhares de militares, incluindo 22 generais, iriam com ele. No total, os alemães perderam até 868 mil efetivos, mais 900 aviões, 1.500 tanques, sem contar outros 744 e 1.666 capturados em condições de uso pelos soviéticos. Era o início da vitória dos aliados na campanha europeia. A luta do Exército Vermelho na Batalha de Stalingrado abriu uma ferida no Reich, que o fez sangrar até a morte. Os efeitos do conflito foram sentidos em todo o planeta, especialmente na Europa ocupada, e influenciaram movimentos de resistência até então adormecidos. Até mesmo para os conservadores e oposicionistas do regime comunista era impossível negar o sacrifício das tropas soviéticas diante do violento ataque alemão. Stalingrado dividiu a história da Segunda Guerra em duas partes. Serviu para impulsionar o comunismo ao redor do mundo e colocou a União Soviética em um novo patamar nas relações de forças globais. Neste quinto podcast, nós daremos voz àqueles que não retornaram. Traremos cartas escritas diretamente de Stalingrado e retirada de uma coleção bem antiga, a coleção Einaudi, de 1958. Fique agora com alguns trechos desta obra e com algumas pequenas cartas destes soldados. Não sei se voltarei a te escrever mais uma vez. É preciso que esta carta chegue às suas mãos e que fique a saber desde já, para o caso de voltar alguma vez. Perdi as mãos no princípio do mês de dezembro. Na mão esquerda me falta o dedo mínimo, mas o pior é que na direita congelaram os 3 dedos do meio. Posso pegar um copo com o polegar e o mínimo. Me sinto inútil. Só quando perdemos os dedos que percebemos para é que servem. Mesmo nas coisas mais pequenas. Kurt Henk, acho que você conhece porque iam juntos à escola em 1937. Ele tocou a música Passionata num piano, há 8 dias, numa pequena rua paralela à Praça Vermelha. Não acontece todos os dias. O piano estava literalmente na rua. A casa tinha sido bombardeada, mas o instrumento, talvez por compaixão, tinha sido afastado e colocado no meio da rua. Cada vez que passava um soldado, tocava um pouco. Em que outro lugar do mundo é que se pode encontrar pianos no meio da rua? Carta número 1, soldado anônimo. Me assustei quando vi o papel. Estamos completamente isolados, sem ajuda exterior. Hitler nos abandonou. Esta carta vai seguir se o aeroporto ainda estiver nas nossas mãos. Estamos no norte da cidade. Os homens da bateria também pensam nisso, mas não o sabem tão bem como eu. O fim está próximo. Hannes e eu vamos à prisão. Ontem vi os russos apanharem 4 homens, depois da nossa infantaria ter recuperado a iniciativa. Não vamos para a prisão. Quando Stalingrado cair, você ficará sabendo que nunca mais voltarei. Carta número 2, soldado anônimo. No dia previsto, os combates de Stalingrado celebraram a sua festa de Natal. Um céu cor de cinza estendia-se pesadamente sobre a estepe nevada. Um frio implacável cristalizava a paisagem. Em Stalingrado não havia mesas cobertas com toalhas brancas, nem nozes, nem maçãs, só algumas pequenas árvores de Natal enviadas pelo correio. Aquele que dispunha de uma vela acendia-a por momentos, colocando-a no gargalo de uma garrafa, calcando sobre uma tábua dentro do capacete ou em algum ramo de árvore. Depois apagava-se e guardava-se para outra noite. As árvores de Natal e os discursos alusivos à festividade perdiam todo o valor simbólico no meio das munições, quase sem pão e naquele ambiente de promiscuidade.
Os homens sentavam-se muito perto uns dos outros. Tábuas e caixotes serviam de mesas. Os recipientes de metal faziam-se de copos. Os mais favorecidos bebiam aguardente ou mesmo vinho. A maioria contentava-se com chá ou neve derretida. É difícil descrever os sentimentos que animavam estes homens à minha volta. Aqueles soldados apenas tinham de comum as suas mãos vazias e a abóbada do céu, cercada por uma fumarada cor de sangue. Perguntavam-se por que motivo permitia Deus voltasse o Natal, quando os homens, dominando a sua voz com o tumulto da guerra, continuavam a matar-se uns aos outros. Houve muitas companhias que passaram o Natal assim. Só a nossa viveu um verdadeiro conto de Natal, o primeiro e o último. Chegara da Alemanha 4 semanas antes. Avançava em estado de alerta sobre uma camada de neve de 40 centímetros de espessura. Depois de 3 horas de marcha, as primeiras filas da companhia detiveram-se. Com os rostos açoitados pela neve, vimos repetidamente uma aparição fantástica. Uma estaca de 3 metros de altura, sobre a qual mão desconhecida colocaram os paus transversais que estavam cravejados de velas, cujas chamas tremeluziam sobre a estepe. Diante dessa árvore de Natal improvisada, recortava-se a estranha silhueta de um homem que sustentava na mão direita uma tosca cruz, feita com 2 tábuas. Por detrás das árvores apinhava-se um grupo alucinante, uma dúzia de homens envoltos em mantas, apoiados em muletas e cajados e com as cabeças cobertas de ligaduras. Espontaneamente, nossa companhia formou em redor um semicírculo. Tiramos os capacetes. O homem que empunhava a cruz aproximou-se e disse: "Sabíamos que passavam por aqui esta noite. Quisemos fazer-lhes esta surpresa." Os da companhia sorriram um pouco amargamente. "Vivemos hoje," prosseguiu o homem, "a noite de Natal, e amanhã será o dia em que, cerca de 2000 anos, teve início a redenção. Aquele dia e aquela noite deveriam trazer paz. Lutamos contra um inimigo que não conhece aquela noite nem aquele dia. Agora, saibamos dar a Deus o que é de Deus. Quando esta hora tenha corrido, darei a César o que é de César." Depois, o homem recitou a glória. "E paz na terra aos homens de boa vontade." Disse em voz alta o texto latino e não o envergonhou falar de paz. Rezou um Pater Noster em alemão para os protestantes. Os 121 homens acompanharam-no a uma só voz diante da árvore iluminada. "Mas livrai-nos do mal. Amém." As ladeiras geladas do barranco repetiram surdamente aquele amém. Depois, a 9ª companhia cantou as 3 estrofes de Noite de Natal. Jamais este cântico terá tido tal vibração no meio de uma desolação semelhante a esta. No que respeita ao correio, esse montão de cartas e postais destinados a vencer a distância que os separava de seu país, já quase nada chegava às suas mãos. Algumas sacas tinham sido atiradas para dentro da grande mar, que representava, porém, tão pequena quantidade para tanta gente. Basta dizer que 380 das sacas de correio destinadas a Stalingrado foram queimadas em Pskov, porque no dia da ofensiva russa, um transporte ambulante de correio que vinha de Dresden atrapalhou-se e, ao ouvir anunciar que os carros russos se encontravam a apenas 10 quilômetros, não se lembrou de colocar uma saca em cada um dos veículos que circulavam sem interrupção no caminho de Nizhny-Chirkaya. A maioria dos soldados passou tristemente o Natal e com uma secreta angústia ao ver reduzida para 100 gramas a sua ração de pão. Quanto ao tempo dedicado ao Natal pela emissora Grande Alemanha, foi tomado como piada de mau gosto e acolhido com palavrões. Os homens sofriam, tinham fome. A organização do abastecimento não era suficiente. A bolsa de resistência dispunha dos aeródromos de Potnik e Gumnak, do campo auxiliar de Bassargino e de Stalingradsky, para aterrissagens forçadas. O exército dera a ordem de disparar contra os que praticassem pilhagens. Nos setores de 4 divisões situadas a oeste e ao sul de Stalingrado, 364 homens foram executados em 3 dias por covardia, deserção, roubo de provisões. Sim, por roubo.
Certa manhã, arrancaram o soldado Wolf do buraco onde se encontrava. É ouvido, julgado e condenado à morte. A execução realiza-se num quarto mobiliado com uma mesa, 3 cadeiras e um fogão. Na parede está pendurado um retrato de Lenin. Nada há como a fome para levar ao crime. Carta número 3, Soldado Desconhecido. Do arquivo de Volgogrado. Informe do comandante da bateria de artilharia antiaérea do Regimento 1051 de Fuzileiros e da Divisão de Infantaria 300. Nota: esta bateria estava situada na ilha de Penkovati, no rio Volga, através da parte do norte da cidade, próximo da aldeia de Sidene Pogrom, na margem esquerda, a leste do rio. Ao amanhecer do dia 20 de outubro de 1942, informou o posto de observação. Entre a névoa, na área de Tomilino, o estrondo dos motores de barcos é audível. Estão se aproximando da ilha 2 barcos de assalto e 12 barcos a remos, transportando aproximadamente um batalhão de comandos alemães, tropas de assalto. Os artilheiros de bateria antiaérea elevaram um alarme. Quando os barcos inimigos estavam à distância de 150 metros, a bateria começou um fogo destrutivo. Os fuzis e metralhadoras das companhias de um batalhão do Regimento 1049 de Fuzileiros também começaram a atirar. A artilharia alemã começou um poderoso contrafogo. Metralhadoras inimigas da margem direita e dos barcos atiraram sobre nossas defesas. Os canhões da bateria destruíam os barcos de assalto e duplas de metralhadoras pesadas, com a ajuda dos fuzileiros, destruíram os barcos a remo. Os comandos são completamente destruídos na água. Nenhum soldado alemão pôs os pés na ilha. Baixas de batalha: 1 morto, 6 feridos. Munição desperdiçada e etc. Estes soldados mostraram coragem particular. O sargento Kuzmenko, comandante de guarnição antiaérea, e o sargento Júnior Termigalev, municiador. Assinatura: Tenente Júnior Chenin. Carta número 4. Você é o coronel, querido pai do Estado-Maior. Você sabe o que significa tudo isto? Por isso evita de eu explicar o que poderia ser sentimentalismo. É o fim. Acho que ainda aguentamos uma semana, depois fecha o cerco. Não quero falar dos motivos a favor ou contra a nossa situação. Esses motivos são perfeitamente insignificantes e não têm importância. Mas se eu pudesse dizer alguma coisa, gostaria de dizer que não devem procurar em nós a razão dessa situação, mas sim em vocês. E quem é responsável por tudo isso? Levantai a cabeça. Você, pai, e os que são da mesma opinião, estejam com atenção para não acontecer uma coisa pior à nossa pátria. Que o inferno do Volga sirva de aviso. Por isso, não deixem que o vento leve esta lição. Soldado anônimo a seu pai, carta número 5. Amados pais, se estão lendo esta carta é porque ainda temos o aeroporto. Tenho certeza que essa será a última que seu amado filho lhes escreverá. Temos russos por todos os lados e não nos mandam ajuda de Berlim. Lhes tenho uma triste notícia. Granstal morreu semana passada. Estava ele, eu e mais 3 andando quando simplesmente caiu no chão com a cabeça aberta. Amados pais, chorei muito ao vê-lo, porque crescemos juntos. Lembram-se dele? Quando éramos crianças, quebrei a perna e ele me levou a casa nas suas costas com a minha perna quebrada. Sinto muito pelos pais dele. Perdi meu único amigo. E aqui haverá o fim. Nosso comandante se matou com um tiro na boca ontem à noite. Nossa moral não existe mais. Mas espero que essa maldita guerra acabe. Pouco me importa o que aconteça. Se não receberem mais cartas minhas, vão para a Espanha, o quanto antes. Sabemos que é uma questão de tempo dos russos chegarem a Berlim. Amados pais, após essa guerra, a Alemanha ficará atônita ao saber que o soldado que lhes escreve teve a vida salva por um médico judeu. Estou bem dos ferimentos, mas a cicatriz é enorme e horrível. Amados pais, se cuidem. Se não receberem mais cartas minhas, vão para a Espanha.
O dinheiro você já tem. Logo, estaremos de novo conversando com rios nos bons tempos dos dias de sol, com muita devoção, o seu filho querido. Carta número 6, Soldado Anônimo. Estas cartas certamente não foram entregues por alemães, visto que o serviço da Gestapo e de toda a censura alemã controlava os acessos das informações do fronte aos familiares em Berlim ou em qualquer outra parte da Alemanha. Estas cartas, publicadas no livro citado ao início deste podcast, elas foram capturadas por soldados russos e preservadas a fim de que fossem utilizadas como propaganda de guerra anti-alemã. Obrigado por nos acompanhar e ter um pouquinho da noção do que foi a vivência desses soldados alemães do lado alemão da história na Batalha de Stalingrado. E espero que vocês nos acompanhem nas redes sociais, nos demais podcasts ou ainda em nosso site, o portal Almanac Militar. Fica aqui o nosso agradecimento e até a próxima.